Meu filho invadiu o quarto aqui agora há pouco, se ele invadir de novo, depois eu edito. Se ele invadir, a gente já anuncia ele já como Quando as participante. minhas filhas chegarem, provavelmente elas vão bater na porta, porque elas saíram com a minha esposa, mas às vezes, porque já tá no horário de eu parar de trabalhar, né? Aham, Aí é elas aqui vão e também. batem na porta também, então. É, o meu filho ele vem Passado. aqui, aí ele bate na porta, ele vem devagarzinho, falando baixinho, tá em reunião. Fala, não tô em reunião. Vamos lá fora no quintal? Fala, espera um pouquinho, tô acabando aqui. Eu sempre lembro daquele cara que tava na reportagem com o famoso no jornal, ele tava ao vivo falando, aí entrou as crianças correndo no fundo, aí a mulher vem abaixadinha, puxa a criança, sai arrastando uma, aquele vídeo é muito bom, cara. É muito bom. Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e hoje aqui pra gente bater um papo sobre realidade aumentada e um case muito bacana que a gente vai falar do assunto. A gente tá com o Albert. Fala aí, Albert, tudo bem? Tudo bem, nossa, tem uma voz de radialista, hein? Gostei. Agora eu não sei nem o que falar, fiquei travado aqui, cara. Ficou encabulado, né? Obrigado pelo convite aí, tô feliz aí de participar. E, como sempre, Samuca na área. Fala aí, Samuca, tudo bem, cara? Olá, boa noite. Eu não sou o Samuca, eu sou a realidade aumentada do Samuca, para o podcast de hoje. E deixaremos logo abaixo um QR Code do podcast, que você também poderá ter uma unidade do Samuca na sua casa. No final de semana, durante o dia, um pouco, você também poderá. É grátis. Acho que todo mundo merece um Samuca em casa. Eu vou sugerir pro Waze colocar sua voz lá num dos aqueles pacotes especiais de voz que sai de vez em quando. É melhor, porque acho que um Eu Samuca acho em que não casa... vai fazer sucesso, não. O Samuca em casa acho que ninguém vai querer, isso que eu ia falar. Vocês vão fazer Eu acho muito que vai, tem sucesso. muita gente que gosta de mim, cara. Vamos deixar isso pro público julgar. O público vai julgar. A internet, ela é boazinha, né? Ela julga as coisas com calma e muita paciência. Jamais serei cancelado. Jamais. Beleza, vamos embora para esse bate-papo, então. Se fosse começar por algum lugar, eu ia pedir para você, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, como é que você se envolveu com esse assunto, se era sua vontade, se foi por acidente, e conta um pouquinho da trajetória pra gente. Acho que foi meio por acidente, talvez por influência dos meus sócios, né? Bom, eu sempre trabalhei com tecnologia, apesar de ter feito economia, MBA em finanças e mestrado em economia. Eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, eu tive minha própria empresa, vendi em 2004 para uma empresa que chama Condomínio, que era do JP Morgan. Depois fui trabalhar no IG, trabalhei na Brasil Telecom, trabalhei aí na Positiva Informática. Então, apesar de ser economista, eu diria que atuei muito pouco, né, a questão da economia. E sempre aliei essa área de tecnologia com a área de negócio. A geração mais nova não sabe o que é o IG. O que a gente passava com o IG antigamente. E é engraçado, né? Não faz parte muito do assunto, mas eu tinha um provedor de internet, né? Então, quando o IG surgiu com a internet grátis, eu tive muita raiva do IG, né? E depois eu fui trabalhar no IG. Então, assim, pensa, é uma coisa meio estranha, né? E o meu chefe também teve um provedor de internet, também vendeu e foi trabalhar no IG. Aí a primeira reunião que a gente fez foi engraçado. Ele falou, poxa, a gente tá aqui, né? A gente tinha tanta raiva desse cara que veio com a internet grátis, né? Que a gente cobrava pelo acesso, né? Cobrava um valor pela internet discada na época. E aí você fui trabalhar num lugar que tinha internet grátis. Aí eu fiz
Meu doutorado é na área de tecnologia, experiência do usuário, sempre trabalhei com isso. Tive uma empresa de desenvolvimento, tenho ainda uma empresa de desenvolvimento de software aplicativo, chamada Eleven. Tenho uma empresa também, sou sócio de uma empresa de subscrição médica para seguro de vida, mas também envolvendo tecnologia. Um provedor de acesso à internet, que chama NetSun. E sou sócio da Biduct, que é essa empresa que faz animação, realidade aumentada. A empresa nasceu da parte de efeitos visuais, né? Então, assim, a parte de animação e a parte artística, meus sócios sempre trabalharam com isso. Um deles, os meus sócios é meu irmão, né? E eles são membros da Sociedade de Efeitos Visuais Americana, eu também sou membro, mas eles são bem ativos, né? Votam no Oscar, participam da votação de efeitos visuais. E a empresa fazia comercial de televisão, né, e voltado para essa parte de efeitos visuais para animação ou filmes animados, né? E aí, com o tempo, a gente começou a procurar... Começamos tentando, na empresa, na Biduct, fazer efeitos para comercial de televisão e fazer vídeos animados com 3D. E aí acabou que a gente começou a estudar um pouco de realidade aumentada, comecei a ver um pouco, os meus sócios também, e a gente começou a fazer alguns protótipos e apresentar para as empresas, né? E acabou que meio que por aí a gente começou a enveredar por essa área, pesquisar e fazer projetos para algumas empresas no Brasil. Ofereci primeiro para empresas que já eram clientes, né, das minhas outros negócios, e aos poucos fomos ganhando mercado, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos hoje, né, e vim aqui para fazer pesquisa no Laboratório de Realidade Virtual da Universidade de Clemson. Fiz alguns projetos, né, usando realidade virtual. Menos realidade aumentada, lá o foco mesmo era a realidade virtual, né, mas fiz alguns projetos nessa área. Então, um pouco foi isso, assim. Eu não sei dizer exatamente quando foi ou o dia que foi, né? O negócio vai aparecendo, aí você vai fazendo, faz um projeto, aí um projeto puxa o outro, e puxa o outro, e puxa o outro, né? Então... E é uma área bem interessante, assim, né? Dos vários negócios que eu tenho, eu diria que essa é uma das mais promissoras, né? E futuristas, né? Para quem tá ouvindo, explica pra gente, qual que é a diferença básica entre realidade virtual e realidade aumentada? A realidade aumentada normalmente é uma interação virtual com o mundo físico real, tá? Então você pode usar qualquer dispositivo para isso. Você já deve ter visto, ouvido falar do Google Glass, né? Que é aquele óculos que o Google lançou, que você olhava para o ar e aparecia coisas no ar. Para quem não teve oportunidade de ter contato, né, lembra do filme do Robocop? O Robocop tinha tudo que ele olhava aparecia coisas no ar, né? Aparecia o alvo, aparecia informações, a ficha do cara. Aparecia a ficha. Então isso é a realidade aumentada, porque ele está vendo o mundo real e ele está aumentando nessa realidade com elementos de visualização gráfico, né? Que podem ser 3D ou 2D. Isso acontece também, pode ser um produto, né? Existem vários cases, né? Você filma uma latinha, aparece alguma animação. Isso pode ser com um celular ou pode ser com um dispositivo, um óculos, né? Então você tem essas duas formas, ou um tablet também, né? Ou até mesmo uma televisão com uma câmera, você também consegue fazer algum tipo de realidade aumentada. Já a realidade virtual é uma imersão completa, ou seja, você não tem interação com o mundo externo, ou seja, você coloca um óculos de realidade virtual e você fica completamente imerso numa outra realidade. E aí você tem várias formas de fazer algum tipo de conteúdo, né? Você pode fazer um vídeo 360, ou seja, eu filmo um ambiente e aí coloco aquele óculos e sinto que eu estou dentro daquele ambiente. Ou você pode construir um ambiente em 3D e a pessoa interagir com aquele ambiente, tocar em coisas, por exemplo, fazer a visualização de um carro ou de algum tipo de processo. Então a diferença básica é essa. Na realidade virtual você está totalmente imerso e na realidade aumentada você está vendo a realidade através de um dispositivo eletrônico e fazendo a exibição de elementos gráficos em 2D e em 3D. Eu não acompanhei o case e o porquê, mas eu lembro na época quando o Google Glass começou a sair, ser falado bastante,
Eu lembro de ver comercial e vídeo de protótipo com as pessoas na rua de óculos, e daí você ligava o Google Maps, ele mostrava onde estava aquela localização, a distância, o caminho para você caminhar até chegar lá, né? Começou com um monte de função prática para o dia a dia. E não pegou por algum motivo, né? Não é um negócio que avançou e se popularizou. As pessoas usam muito mais a câmera do celular hoje, ou só o GPS simples, né? Mas não viralizou a ideia. Primeiro era um dispositivo que não era barato, né? Não era acessível, né? Os dispositivos que existem hoje também não são. A gente está falando mais de uma realidade aumentada usando óculos, né? Então a gente tem hoje o HoloLens da Microsoft, que eu diria que é o mais high-tech aí, né? Que a Microsoft desenvolveu. O campo de visão, por exemplo, do Google Glass, comparado com o campo de visão do HoloLens, é muito menor, né? Você tinha um campo de visão muito pequeno e a visualização era muito ruim. Teve até algumas empresas que lançaram, né, um protótipo, colocaram ali, mas era muito mais um apelo do marketing do que um uso realmente que a pessoa ia fazer contínuo. Mas eu acredito que esse é o novo celular touch. Então a Apple veio e foi disruptivo na questão do lançamento do celular touch, né? Então, assim, quando se lançou o primeiro iPhone, o mercado mudou completamente a forma de interagir com o mundo, né? Hoje o celular é mais usado que o computador. Eu posso... isso aqui fica gravado, né? Pode ser que eu erre, né? Mas eu acredito que a próxima grande disrupção será o dispositivo de realidade aumentada, ou realidade mista, né? Que algumas pessoas chamam de realidade mista quando você usa o óculos, e realidade aumentada quando você usa o celular, mixed reality em inglês. Mas eu acredito que esse será a grande disrupção do futuro. Eu acredito muito que todo mundo vai ter um óculos. A Apple está trabalhando com um protótipo desse, né? Já anunciou. Eu acredito que todo mundo vai ter um device desse, que vai ser um telefone, você vai assistir vídeo, você vai estar andando na rua podendo ver um vídeo aqui em podcast, podendo ver um vídeo no YouTube, podendo escutar um podcast, podendo reconhecer o rosto de alguém que está na sua frente e puxar a ficha dele se tiver autorizado, né? Porque tem questões de Lei Geral de Proteção de Dados, ou ver qual é o Facebook dele. Então, assim, ou reconhecer, por exemplo, uma foto de um carro e te trazer todas as informações daquele carro, onde você pode comprar, e dali, clicando no ar, você pode comprar. Então eu acredito que essa será a grande revolução digital, né? A próxima grande revolução digital, né? O uso de um dispositivo de realidade mista ou realidade aumentada, onde você consiga interagir em tempo real. Meio que o Robocop, né? Talvez a gente acho que tem todo o público, né? Tem o pessoal mais novo, talvez nem vira o filme do Robocop. Mas é o exemplo que eu tenho agora. Qualquer idade, se você não conhece a referência do Robocop, você não merece estar aqui. Você pode ir lá assistir primeiro, depois você volta aqui e continuar ouvindo. Dá um pause aí, assiste e volta. Depois você volta aqui. Não é o novo, não é esse novo ruim. O Robocop é antigo, bom. Esse raiz, né? O raiz, esse novo eu nem assisti, então eu não posso falar. Não vale a pena, não vale a pena. Não é o Murphy que a gente quer. Deixa eu fazer uma pergunta aleatória. Você trouxe que você acredita que é isso, né? Cara, você tem uma ideia? Você tem um palpite de quanto tempo isso deve demorar? De quanto tempo a gente tá falando? Você tem uma ideia, cara? A gente vai estar vivo pra ver, né? Quero comprar um desse. Eu acho que antes do final de 2023 a gente vai ter um dispositivo massificado de realidade. Caramba, perto. A Microsoft lançou um, né? Hoje ele custa aqui nos Estados Unidos $3.500, ou seja, não é algo que você compra ali igual um celular. Mas a Apple está trabalhando, né, num dispositivo desse, comprou até algumas empresas, né, para criar alguns protótipos, e eu não acredito que ela vai lançar algo nessa faixa de 3.500, né? Eu acho que ela vai lançar algo na faixa do preço de um iPhone. Nós estamos falando aí na faixa de $1.000, né? E eu acredito que a Apple também tem a questão do sistema operacional simplificado, né? Então ele já tem uma série de ferramentas montadas que seria portar isso, né? É uma combinação, não adianta você ter só o hardware, mas tem que ter o hardware e a capacidade de software e de animação, de 3D, de exibição, né, de design, né? Então, assim, eu acho que a empresa hoje mais preparada para isso seria a Apple, né? O Google tem esse skill muito mais de hardware, né, computacional, né, de processamento, né?
O grande segredo, por exemplo, da busca do Google não é o visual, é os computadores. Inclusive, eles têm o próprio hardware, né? Então, tem os próprios processadores, o próprio dispositivo de hardware e a próxima arquitetura de software para você buscar os dados tão rápido, né? Essa foi a grande disrupção, né? Que substituiu a Yahoo, o Achei, né? Matou tudo e ficou só o Google, né? Hoje só existe meio que o Google. Tem alguns países que tem outros buscadores, né? A China, por exemplo, que é fechado, tem lá o seu buscador, mas eu diria que não é longe, não. Se passar de 2023 e eu estiver vivo, você pode me cobrar, mas eu acho que não passa, não. Ô, louco, tá muito perto, velho. Mas tem muito vírus, né? Tem o vírus agora, coronavírus, pode ter o outro tá vírus, muito perto. Outro vírus. Então, assim, a gente não pode fazer muita previsão do futuro, né? Mas eu acho que tá perto, tá? 2023 deve ter alguma solução nesse sentido. Samuca, aniversário 2024. Deixa passar aí uns 6 meses de teste pra dar as coisas erradas, atualizar software, entrar os patches, a gente já tá bom já pra comprar. Quando eu for pra aí em 2024, já me tá na lista de aquisição já. É porque não é um protótipo assim, por exemplo, você fala carro voador. Beleza, tem alguns protótipos, entendeu? Mas não existe hoje uma linha massificada de produção. Agora, desse tipo de dispositivo, você tem o Microsoft HoloLens, você tem outros dispositivos do mercado, né? Então, assim, vai chegar mais rápido, né? Já tem as técnicas de fabricação, é mais uma questão de você massificar a produção. Então, assim, eu não acho que isso vai demorar tanto tempo, né? A tecnologia já está dominada já há alguns anos, né? Então, o processo de agora é criar canais de produção, né? Criar linhas de produção das lentes, linhas de produção dos projetores, e por aí vai. E Albert, acho que a gente está falando de ter o óculos, né? Isso vem acontecendo. Mas, né, a gente já tem uma série de coisas hoje onde você já pode ter contato com tudo isso no dia a dia. E aí, tu é o mestre disso, né? Cara, que exemplos que a gente tem que as pessoas podem ver, encontrar ou conectada com a realidade aumentada efetivamente. Às vezes as pessoas nem sabem o que é, diga-se de passagem, né? Mas quais são os exemplos mais famosos, mais bacanas, e que está mais perto das pessoas que você pode trazer pra gente? Tem os cases, tem muito case voltado para marketing, né? Então, por exemplo, tem um case do Burger King que você filmava ali uma tela que tinha uma propaganda e pegava fogo. Você tem cases também que filmava o logo da concorrência, aparecer alguma coisa pegando fogo. Você tem algumas iniciativas de realidade aumentada que às vezes o cara nem percebe que é realidade aumentada. Mas, por exemplo, você filmava o tradutor do Google Translate. Você já viu aquela solução que você filma o cardápio e aparece a tradução em cima do texto? Muito doido, velho. É um exemplo de realidade aumentada que o cara nem percebe que aquilo é realidade aumentada, porque ele tá muito mais focado na tradução do texto, né? Nunca tinha caído a ficha, é verdade. Aquilo é uma realidade aumentada, concorda? Tem um cardápio físico, tá escrito numa língua, você filma com o celular e ele aparece uma outra língua em cima daquele cardápio físico. Então esse é um case de realidade aumentada que as pessoas não percebem que é a tecnologia sendo empregada. O próprio Google Maps, acho que tem umas versões que você consegue também apontar para alguns lugares e ver a seta de onde está a direção, né? Pokémon Go, quer ou não, é uma realidade aumentada, né? Você filmava um lugar e jogava ali a bolinha, né? Então também é uma realidade aumentada, você vê a bolinha indo no ar, né? Então, assim, a realidade aumentada está mais presente do que você imagina, né? No nosso dia a dia, né? Então, assim, e acho que cada vez mais vai ser tão corriqueiro. Eu não gosto muito. Às vezes a gente conversa com algumas empresas e fala assim: não, eu quero fazer um projeto de tecnologia e tal. Mas às vezes a tecnologia é pela tecnologia, né? Então, assim, você vai fazer um projeto só para dizer que está usando aquela tecnologia. Eu gosto de projetos onde tenha realmente um apelo e uma usabilidade, algo interessante, né? Que pode ser de entretenimento ou pode ser esse exemplo do Google aí da realidade aumentada no cardápio, que é super funcional. Para quem você vai para a China, você não fala aquela língua, não é só não falar, né? Você não consegue entender os caracteres daquela língua, né? Então ali você filma aquele cardápio, você vê o que você vai comer, é uma revolução, né?
Porque você não conseguiria nem digitar aquilo, porque o seu teclado do celular não conseguiria nem copiar aquilo pro Google Translate, entendeu? Então, assim, ou falar para traduzir. O único jeito de você solucionar isso é com a realidade aumentada mesmo. Então esse tipo de coisa eu acho bem legal, e a sua pergunta é bem pertinente, porque assim, tá presente no dia a dia, a gente às vezes nem percebe, né? Às vezes quando você escaneia um QR Code, aparece uma informação em 3D do lado, também é uma realidade aumentada, né? Aí eu tô falando de celular, né? Agora mudando um pouco para a questão usando, por exemplo, o HoloLens da Microsoft. Já é utilizado para manutenção de máquinas. Então você pode estar com o HoloLens numa planta e alguém num computador num outro lugar, olhando como a pessoa está fazendo aquilo, e você apontar para ele, clica nessa bola aqui. Aí você desenha uma bola com o dedo e ele, com o HoloLens, ele consegue ver onde está a bola ali na máquina real. E já foi aplicado, inclusive, para cirurgias remotas, ou seja, já foi aplicado um médico remotamente auxiliando um médico presencialmente fazendo uma cirurgia na pessoa usando um óculos de realidade aumentada, né? Isso é fantástico, né? Treinamento, então assim, você tá com o corpo ali de uma pessoa, você quer mostrar dentro do corpo, você coloca um óculos e você consegue ver dentro como que seria, né? O passo a passo, né? Então, assim, existem aplicações de realidade aumentada usando, por exemplo, devices de realidade mista, por exemplo, bem inovadoras. Mas não é algo muito popularizado, né? Então, são empresas farmacêuticas, empresas que têm um capital mais elevado. Mas acho que no futuro vai ser igual site de internet. Toda empresa vai ter a aplicação para a realidade aumentada, vai colocar na loja, e aí vai ter o aplicativo de realidade aumentada do McDonald's, que você consegue fazer pedido usando a realidade aumentada. Vai ter o aplicativo do Spotify, que você consegue ouvir música enquanto você está dirigindo e mudar a música tocando no ar, por exemplo. Então eu acho que vai ser bem popularizado igual ao celular. Eu posso errar, tá? É só uma suposição, né? Eu assisti os Jacksons quando eu era criança. Muitas coisas que tinha no desenho dos Jacksons já tem, né? Eu vivia a era sem celular. Não sei se vocês viveram a era sem celular. Eu lembro quando eu recebi o primeiro celular. Opa! Quando minha mãe veio dos Estados Unidos pela primeira vez, ela bateu foto lá, por exemplo, né? Bateu foto com câmera mesmo, né? Não batia foto com celular. Mas bateu foto ali com o filme, que teve que revelar, mas era uma foto de um celular dentro do carro, no telefone no carro, não era nem um celular, mas devia ser um... E aí eu falei, nossa, mas tem um telefone dentro do carro, né? Minha mãe chegou em 90, que ela veio para os Estados Unidos, e chegou lá, eu falei, nossa, já tem telefone no carro, né? Eu vivi a era da internet, né? Das primeiras conexões de internet na minha escola, então assim, e ver onde a gente chegou, né? Que tudo transacionado, e agora a gente tá vendo coisas no ar, né? Você põe aqui um óculos e aparece um monte de coisa no ar. É uma loucura, né? Eu acho que é uma viagem total, né? A única coisa dos Jacksons que ainda não vi é o carro voador. O resto, eu acho que eu já vi tudo. Eu acho que é verdade mesmo. Fazer parte dessa história. Não quero ouvir. O carro voador já existe, mas não tá popularizado. Tá restrito ainda. Você não ejeta a sua criança por baixo para chegar na escola ainda. Seu carro não vira uma mala ainda e você entra com isso, ainda não. Mas boas coisas que a gente via lá já existem, né? É isso que é legal, né? A gente... E acho que a velocidade, né? Essa questão das novas tecnologias de comunicação, né? E interação, né? A velocidade exponencial que elas estão surgindo, né? Uhum. Às vezes você fala assim, pô, mas não tá tão exponencial assim, porque a gente não percebe, né? Mas quantos anos levou da criação do telefone para o surgimento do celular? Exato. Eu nem sei precisar aqui, podia pesquisar aqui no Google para saber, mas assim, eu imagino que é mais do que 100 anos para o surgimento do telefone até o surgimento do celular. E quanto tempo levou, por exemplo, do surgimento do celular para o celular touch, ou do surgimento da internet, que para você baixar uma foto na internet escada levava dias, né? Para a gente poder ver um vídeo, assistir ou estar conversando aqui agora pela internet. A gente não está presencialmente, está conseguindo fazer uma gravação que vai chegar para qualquer lugar. Então, assim, o crescimento é muito exponencial rápido, né? O mundo está mudando muito rapidamente. É o que você falou, foi legal a gente ter vivido essa fase de transição, né? Que a gente, desde a época do IG, quando demorava 3 dias a baixar uma música no... Napster.
Napster, ou no Lime, ou no Emule? Emule. O meu primeiro computador foi um CP400 Color, que não tinha nem memória, então você escrevia o programa e gravava numa fita cassete. O meu segundo, meu pai comprou num consórcio, foi um 486. Famoso 486. 486, nem sei o que tinha de memória, né? Nossa, mas a gente usava aquele disquete de 1.44, de 3,5, né? Já rodava o DOS? 1.44 mega, né? Ou seja, tipo, não cabe nem um e-mail quase. E tinha aquele disquete maior ainda, né? Esse é de 1.44, o menor é de 3,5. Isso, esse era demais, era fininho e grandão. Eu vou contar a minha idade, tá? Mas eu não sou tão velho assim, eu tenho 42 anos. Tá todo mundo na mesma faixa aqui. Contei a minha idade. Não é o barco. Pensa, né? Eu tenho 42 anos de vida, olha tudo que eu vivi, né? Então, assim, todas essas fases, né, que a gente passou. Então, assim, o mundo tá, né? A minha avó tem agora tá com 97 anos. Aí eu fico pensando ela, né? Que ela usou ferro a carvão, né? E imagina que agora ela tá meio senil, né? Mas pensa, né, o que ela passou, né? Tipo, eu já falei com ela pela internet, tipo, como é que ela imagina que isso aqui funciona? Acho que ela não tem a menor ideia, né? Como é que ele funciona, né? É uma loucura, né? Mas é legal, eu acho que é divertido. Acho que você trouxe bem, né? Acho que é a velocidade das coisas, né? Você falou do 486, né? Quando o 486 pro Pentium, era um ano, alguma coisa pra você lançar uma outra, né? Agora, meu amigo, cada dia aparece uma coisa diferente e esse avanço. Então, fique esperto, né? Bobear quem tá nos ouvindo aí que se conecte, senão você vai ficar para trás, meu amigo. Cada ano, normalmente, você tem, né? Um celular novo, a Samsung lança cada novo, a cada ano, a Apple também lança cada ano, então todo mundo lança alguma coisa a cada ano, né? Então, o negócio tá mudando muito, né? Por isso que eu disse, então talvez não seja 2023, talvez 2022 a gente tenha esse óculos aí que você tá querendo ganhar de presente. Mas você pode voltar sempre aqui, Albert, pra gente discutir futurologia, fazer um programa só desse só. O que vai acontecer daqui a 3, 5 anos, 10 anos? Essa a gente gosta disso, cara. Acho que ele chutou 2023 porque ele mandou um tempo longo. Você viu que ele já puxou a meta, né? Na verdade, eu chutei no final de 2023 para não passar vergonha de errar. Mas se eu fosse apostar, eu 2022. Se eu tivesse que fazer uma aposta e quem estiver mais perto ganha, eu ia chutar aí julho de 2022. Vou te registrado aqui, ó. Vamos pôr no post, depois dá pra gente lembrar. Aí faz um post no Facebook pra depois lembrar na data, voltar na memória. Quem imaginava que você ia usar um relógio e atender uma ligação? Isso é muito doido, né? Então você tem um chip de celular ali dentro, você tem a ligação, e o 5G também vai revolucionar na questão da velocidade, né? Por exemplo, eu na minha casa, eu moro aqui no interior dos Estados Unidos, então eu uso internet, a internet que eu estou usando aqui para falar com vocês é uma internet 4G. Eu não tenho internet a cabo ou fibra ótica em casa, mesmo morando nos Estados Unidos, mas assim, não tem. Então assim, eu uso um 4G e faço reunião e funciona. Dependendo do horário, pode ser que daqui a pouco fique lento, mas normalmente funciona. Funciona. Eu sinto que oscila menos do que o Wi-Fi. Aqui em casa é a mesma coisa. A gente tem Wi-Fi em casa, wireless, mas a conexão do 4G ela é mais estável, cara. E muitas vezes já caiu energia um dia de manhã, fiquei sem o roteador, fiquei sem internet. Aí, justo você vai começar a reunião 8 horas, 5 para as 8 cai a energia. Aí vai explicar. Pra mim é um pouco louco. Às vezes eu fico meio assim, tipo, mas nossa, eu tinha um modem que eu tinha que ligar o cabo. Eu tive provedor, né? E tive que vender um carro pra comprar um modem de 56K lá, que era super caro. Então, assim, aí eu fico pensando hoje chega uma caixinha aqui, eu tô acessando a internet, vendo vídeo, tudo no ar, né? É meio loucura, né? Agora eu fiz a reserva do SpaceX, né? Não sei quando vai chegar, mas já é uma velocidade, é uma internet via satélite, né? Do Elon Musk. Porque eu tinha via satélite aqui normal e era muito ruim, né? Então o 4G funciona melhor que o satélite. Pô, mas tô fugindo um pouco do assunto. Vou voltar pro assunto. E a gente tá indo junto, A gente dá corda, velho. Eu falei que eu falo demais, né? Eu falei que eu falo demais. Você esperava que a gente ficasse cortando aqui, essa não é. Amigo é assim, cara. Você vê que o cara tá apanhando, você tá na voadora. Não importa o que tá acontecendo. Depois nós descobre.
Mas acho que quando vier o dispositivo, né, de realidade mista, né, ou um óculos, aí o potencial tanto de marketing... Eu acho que para encerrar, essa é a mensagem, né? Não o que a gente fez, porque o que a gente fez sempre já passou, né? A gente não pode ficar olhando pelo que a gente fez, o que passou. A gente tem que sempre olhar a próxima onda, né? E eu acho que a próxima onda é quando vier um dispositivo de realidade mista ou realidade aumentada massificado, a forma do ser humano interagir com o mundo vai mudar completamente. Então, assim, eu acho que essa é a mensagem. Igual foi o celular touch, as coisas vão mudar bastante. Bacana. Cara, você tem que voltar mais aqui, velho. Foi muito bacana. E a gente podia depois marcar, né, pra falar de realidade virtual daí. Aí é outro mundo, né? Aí posso falar um pouco mais dos estudos da universidade também. A universidade tem estudos bem legais. Legal. De temperatura. Você vê, por exemplo, o cara enfiar a mão na água gelada, por exemplo, na realidade virtual, e o cara enfia a mão na água morna. E aí você diz pra ele, essa água tá a quantos graus? Só por ele estar vendo que a água é gelada, ele diz que a água tá menos do que realmente tá, entendeu? Que bacana. Quando ele enfia a mão só na água, sem ver em realidade virtual, ele... Bom, mas aí a gente pode fazer um outro bate-papo. Tem a questão também de tratamento médico, então o cara tá sentindo dor, você põe ele imersivo numa realidade virtual, onde ele vê um ambiente de paz e de calma, e aí você dá menos remédio para dor para ele, porque o remédio para dor vicia, né? Então você tenta dar menos remédio para dor. Tem papers nesse sentido. Tem papers de queimado, que você vai trocar os curativos de uma dor intensa, mesmo que você usando remédio. Aí o cara bota o cara como se ele estivesse dentro da água, dentro do gelo. Que incrível. Então ele tá sentindo uma dor e ele tá dentro do gelo, então ele não associa, o cérebro faz com que ele sinta menos dor. Caramba, cara, que maneiro. Não, tem que fazer esse é muito interessante, caramba. É outra loucura, né? É outro legal. Mundo também. Tá combinado, não? Por mim, tá combinado isso aí. Albert, você quer deixar contato, LinkedIn, e-mail, alguma coisa pra quem tá ouvindo, quiser saber mais, quiser conhecer a Abduct, como é que faz? Abduct.studio, web11.com.br, WEB11 de 11 em inglês, né, por extenso.com.br. Bom, são as duas empresas que fazem esses tipos de projetos. Se quiserem, só entrar no site, aí tem os contatos mais fácil. Legal, bacana. Eu vou deixar todos os contatos também no post no site, para quem quiser saber mais. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter aceito o convite e pelo tempo. Foi maneiríssimo. E aí, você que ouviu o programa até agora, chegou no final do episódio, tá curtindo o MC1, tá curtindo o Meu Café Primeiro? Pô, então vai lá, acessa o nosso site, o meucafeprimeiro.home.blog, confere nossos posts, nossos memes, nossas piadas, nossos artigos, os podcasts estão todos lá também para você conferir. Estamos em todas as redes sociais. Onde que tá o Meu Café Primeiro, Samuca? Poucos lugares. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. É claro que você também pode nos ouvir no seu aplicativo de podcast preferido. E aí tá em todo lugar também, tá no Spotify, tá no Apple, tá no Google, cara, e mais um monte de agregador de podcast. Se tiver algum agregador de podcast que não tá o MC1, você manda um e-mail pra gente que a gente vai reclamar lá. Mas é pra estar em todo lugar, beleza? E nas redes sociais é simples também achar a gente. Em todos os sites que o Samuca comentou, todas as redes que o Samuca comentou, basta procurar por Meu Café Primeiro ou @meucaféprimeiro que não vai ter erro. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.